Salve, salve, rapaziada do Fisiculturismo Científico! Estamos começando mais um episódio do FCcast, onde você aprende sobre tudo que envolve o fisiculturismo embasado pela ciência. Estamos aqui hoje, eu, Lucas Cardoso. Eu, João Pedro Tiradentes. Para falar sobre o tema HIIT no fisiculturismo. E para falar sobre esse tema, estamos com um convidado muito especial. O mestre da avaliação física. Investidor de fundos imobiliários e criptomoedas. Modelo de verão. Corredor. Adriano Verão. Seja bem-vindo, Adriano. Fala, meu povo. Tirando metade do que eles falaram, que essa é a verdade. Agora resta saber qual das partes que é a verdade da história. Vim aqui dar as graças aqui hoje. O pessoal fez esse convite aqui. Espero poder agregar de alguma forma aí pra vocês também. Adriano, pro pessoal te conhecer melhor, você poderia começar explicando pra gente como você se interessou pela educação física e tanto pela musculação quanto pela atividade aeróbica, seja ela qual for, como você se envolveu com esse mundo? Bom, João, é até engraçado no início, que esse interesse meu na educação física começou surgindo mais ali pro ensino médio, finalizando o ensino médio, que eu via um professor na época de educação física e eu achava assim, cara, o cara vem cá jogar bola, ganha um salário dentro do fim do mês. E vai embora feliz da vida, cara. Aí você falou, quero fazer isso também. É isso que eu quero pra minha vida. Ficar, cruzar os braços, mexer no telefone, deixar essa cambada correr atrás da bola. Juro que pode ser vergonhoso admitir isso, mas era a percepção que eu tinha no início. Nem sabia a diferença da licenciatura pro bacharel, né? Nem sabia que tinha essa divergência. Você poderia explicar pro pessoal qual a diferença? A grosso modo, né, o bacharel é aquele profissional ali que o estudo dele, né, a grade é voltada mais para atuação em clubes, academia, na área fitness, grosso modo. E o professor ali, aquele profissional de educação física que é formado em licenciatura, ele é voltado o ensino dele para atuar em âmbito escolar, aquele professor clássico de educação física de escolas. Então não tinha essa percepção. Naquela época a gente achava que o professor ganhava um rios de dinheiro, né? Então ficava com isso na cabeça. Até que eu iniciei os estudos e vi que a realidade é totalmente diferente. Então fui descobrir essa diferença entre licenciatura e bacharel depois, já que eu tinha feito matrícula e tudo mais. E mesmo sabendo que você não ficaria vendo os outros jogando bola e ganhar dinheiro, você continuou no curso. Meio decepcionado, mas já paguei a matrícula. Tá doido, cara, aí perder. Se eu não me engano, cancelar a matrícula, a gente perdia 30% do valor. Então você chegou a acreditar mesmo. Então, basicamente, a grosso modo, assim, o que despertou o meu interesse pela educação física foi isso, além também de a infância toda ter praticado esportes. Já pratiquei futsal, futebol, participei muito de campeonato estudantil, o GENG, então a gente disputava todo ano. Então, era algo que eu gostava muito e algo que eu já estava ali habituado em praticar. Então, isso tudo aí ajudou nessa escolha da educação física. E aí, quando você começou no curso, você começou a gostar e entender mais como funcionava? O que te despertou para continuar de fato estudando? Durante a graduação, né, a gente, provavelmente vocês também tiveram essa percepção, a gente começa aí a abrir o nosso horizonte, a gente consegue ter uma visão do macro e ver o que a gente realmente quer a partir daquele momento. Então, no meio da graduação que eu fui vendo, cara, eu vi os professores lecionando, falei, porra, o cara entende pra caralho daquele assunto. Então, era algo que eu ficava muito entusiasmado com aquilo. Eu quero ser alguém desse jeito, quero ser alguém que consiga ajudar um próximo, consiga passar informação adiante. Então, eu achava muito interessante essa questão. E foi onde, no decorrer da graduação, fui voltando meus olhos mais para essa questão da área de lecionar e também onde foi me despertar mais essa atenção pela musculação. E já pratiquei um tempo na adolescência, mas aquela coisa de largar, mal saber o que estava fazendo. E nas aulas isso foi ficando mais forte, nessa vontade, esse interesse pela área da musculação, que hoje é uma das minhas paixões, é mesmo onde eu atuo mais. Então, de certa forma, ao longo do curso você começou a achar o conhecimento algo, digamos, atraente. Você via que uma pessoa que tinha muito conhecimento, você achava aquilo legal e queria se tornar alguém com certo conhecimento. Tanto que, após a graduação, você decidiu ingressar no mestrado, certo? Isso. Você atualmente é graduado em Educação Física e poderia falar um pouco mais sobre o seu mestrado? Prazer pra mim falar sobre isso. É exatamente isso que você descreveu, João. Parece até aqueles podcasts clichê de falar, nossa, eu vi aqui, ele era demais, era aquilo que eu queria. Você viu que ele tá muito patrãozão, né? Porra, cara, eu vi aquele cara dando aula, porra, que do caralho, é aquilo que eu quero. Então assim, mas realmente, eu via principalmente alguns professores em particular que me despertavam mais esse interesse. Eram
alguns professores que instigavam a gente mesmo a ir atrás da informação. E eu pensava, cara, quero ser essa pessoa também que dissemina informação, né? Que ajuda na formação do próximo. Na época não tinha muita noção das coisas, como é que funcionava, mas algo ali já me indicava para esse lado. Aí daí foi onde veio surgindo esse interesse, no meio da graduação. Aí veio a questão do programa do ENAD, que é aquela turma que faz a avaliação final para classificar o curso. E a instituição, ela dá aquelas questões, algumas gratificações para estimular o aluno aí bem na avaliação. Porque a instituição também se beneficia com isso, correto? Isso, exatamente, porque é o desempenho dos alunos daquela turma ali que vai influenciar na nota dela no MEC. Então, assim, para a instituição é interessante que a turma vá bem na avaliação. Aí, desde que eu começaram a matutar isso com a gente, então eu comecei a enxergar isso com outros olhos e levei mais a sério. A gente que vem de uma classe mais baixa, a gente sabe que arcar com uma pós-graduação estricto sensu é algo um tanto quanto inviável. Então, assim, era a oportunidade que eu tinha, então abracei a causa, né? Então, acredito que alguns já conhecem a história, mas graças a Deus fui bem, consegui uma bolsa para fazer um mestrado, né? Uma bolsa aí de 90%, então hoje eu arco aí com cerca de 10% da bolsa. E o que foi aí que possibilitou esse ingresso no mestrado. Hoje minha cabeça é mais voltada para essa parte acadêmica e também a parte da musculação, que é uma outra área que eu gosto muito também de atuar e inclusive aí é minha principal forma de trabalho atualmente. Pessoal, o Adriano, na nossa cidade, a gente tem ele como uma referência de um profissional, um dos profissionais que estudam bastante a área onde trabalham, estão sempre buscando mais conhecimento, assim como ele falou, começou a se interessar mais por isso, pelos estudos na faculdade. E uma das áreas de estudo dele, uma das principais, é o HIIT. A gente chegou a falar um pouco do HIIT no episódio anterior, mas hoje a gente traz aí um convidado que direciona mais o estudo para isso. E, Adriano, você poderia primeiro explicar pra gente o que é o HIIT? Claro. Só pra gente dar uma introduzida na questão do HIIT. As pessoas têm uma visão muito distorcida em relação a essa metodologia de treino. Então as pessoas acham que é ali simplesmente dar uns tiros ali, que seja na esteira, que seja ao ar livre, para um determinado tempo ali conforme acha conveniente, e ele tá simplesmente praticando uma metodologia de HIIT. Então só pra gente delinear o que seria o HIIT, como o próprio nome sugere, são intervalos aí de estímulos, onde a pessoa vai dar um pico ali de esforço e vai ter intervalos ali para que ela consiga fazer a sua recuperação. O HIIT, para ser caracterizado de alta intensidade, normalmente a literatura trata aí que sejam intensidades acima de 85%, ou seja, da frequência cardíaca, ou outros parâmetros, que é o VO2 máximo, que é um assunto um pouco mais complexo, mas para facilitar o entendimento, vamos pegar a frequência cardíaca máxima. Então vamos supor aí que um indivíduo com 200 batimentos, aí, que seria o equivalente à frequência cardíaca máxima, para ele estar executando um estímulo de alta intensidade, ele teria que estar fazendo acima de 85% disso. Então só para a gente conseguir entender o que seria um estímulo aí de alta intensidade. E dentro disso tem outros protocolos, né, que vai diversificar aí o tempo de recuperação, como que vai ser essa forma, se vai ser parado, se vai ser caminhando, se vai ser fazendo alguma outra modalidade. Então, a grosso modo é isso. O HIIT é você dar estímulos acima de 85% da sua capacidade máxima, né? Tem estudos aí que tratam até estímulos acima do 100%. Não é simplesmente dar uns tiros aleatórios aí achando que está fazendo um HIIT. Adriano, voltando só um pouco aqui antes, só explica para o pessoal o que significa HIIT, a sigla mesmo. Ah, sim, já vou passar batida, né? Hora de testar o inglês do convidado. Porra, aí vocês me colocam uma saia justa agora, hein? Só fiz o inglês para passar no mestrado. Esse é o aluno que ganha 90% de bolsa. Só pra gente entender o que é o HIIT. O High Intensity Interval Training. Então seria o HIIT. Outro erro comum que as pessoas cometem é o que? Escrever HIIT, H-I-T. HIIT com um I só, ele significa High Intensity Training. Ou seja, é um treinamento de alta intensidade, porém ele não é intervalado. É um treino que você vai manter alta intensidade por um período mais longo. E o HIIT, que é o tradicional, que é mais conhecido, na escrita dele são dois Is, equivale aí Interval Training, Intensity Interval, né? Ele sim significa o quê? Traduzindo ao pé da letra, treinamento intervalado de alta intensidade. Então essa é a diferença aí entre HIIT com um I e HIIT para dois I. Então é outro erro que as pessoas não conseguem diferenciar, mas é que na prescrição é totalmente diferente. Adriano, agora que você já explicou bem para o pessoal o que é o HIIT, trazendo para o contexto do fisiculturismo, que é um esporte que está muito relacionado à estética, a desenvolver um belo físico, como que o HIIT pode ajudar a modificar a estética da pessoa?
Essa pergunta é bem interessante. E é até engraçado que dificilmente a gente vê associar, pelo menos eu, a percepção que eu tenho, o treinamento HIIT com o fisiculturismo. Geralmente você vê o pessoal que é praticante dessa modalidade, eles geralmente fazem aquele cardio ali mais duradouro, porém de baixa a média intensidade. Mas é interessante a pergunta, trazendo aí como fisiculturismo para estética. O HIIT aí tem diversos estudos que fundamentam aí seus benefícios, desde a melhora do condicionamento físico no todo, como também a melhora aí da composição corporal. A gente pega aí vários estudos que mostraram que o HIIT ele é um tanto quanto eficiente na redução do percentual de gordura e que consequentemente dificilmente não dá para dissociar a questão da composição corporal do fisiculturismo. Até porque o que vai garantir uma estética mais apresentável, musculatura mais visível, é um baixo percentual de gordura, além de uma musculatura bem trabalhada. Então o HIIT, ele, nesse contexto, né, ele poderia ser incrementado aí para auxiliar nessa redução do percentual de gordura. Claro que ele tem outros benefícios aí mostrados na literatura, mas trazendo para dentro desse contexto, ele poderia ser muito interessante nessa questão. Ele traz aí benefícios como o treinamento aeróbico contínuo, porém um intervalo de tempo um pouco menor. Então vamos supor que tem um praticante de fisiculturismo, a gente sabe que tem muitos aí praticantes que não são a nível profissional, que almejam esse patamar, mas tem que conciliar sua rotina aí com trabalho, estudos, né, com outras atividades aí. Às vezes não lhe sobra muito tempo para fazer aquele treinamento. Então, vendo aqui uma situação hipotética, ele poderia pensar nessa possibilidade de um treinamento HIIT, que auxiliaria ali para não ter que, aquele momento ali que eles fazem de definição, eles aumentam ali a questão do cardio, né, para ajudar nessa melhora da estética. Poderia ser uma estratégia interessante, porque o HIIT ele já tem literatura e diversos estudos mostrando que ele promove os mesmos resultados, às vezes alguns resultados até mais expressivos do que o treinamento tradicional, que é aquele contínuo em baixa intensidade. Seria aquela corridinha tranquila, né? Isso. O camarada conseguiria ter um resultado similar treinando por menos tempo. A grosso modo é exatamente isso, um resultado similar. E tem estudos até que mostram um ligeiro benefício mais voltado para o HIIT do que o contínuo. Claro, depende do contexto, mas a grosso modo seria isso. O mesmo resultado em um intervalo de tempo menor. Adriano, é possível a pessoa também ganhar massa muscular fazendo HIIT? E é a pergunta que vale $1 milhão. Então, muitas das pessoas têm esse mito, eu não vou fazer isso, que queima massa muscular, né? Como diz a linguagem popular aí das academias, o pessoal fala, vou queimar músculo se eu fizer isso. E tem estudos que investigaram isso. Não vou lembrar agora de cabeça, já li alguns artigos que relataram isso. E observaram até um aumento de massa muscular durante o protocolo de HIIT. Então, se eles pegaram grupos experimentais ali, colocaram para fazer apenas HIIT durante um determinado tempo, e ao fim do experimento eles observaram que mesmo a pessoa fazendo treinamento HIIT, eles obtiveram ali um aumento da massa muscular. Claro que não comparado à musculação, né? Então assim, para ganho de massa muscular, o melhor protocolo de treinamento que tem basado até hoje é o treinamento resistido, seja ele a musculação propriamente dito, com os pesos, tem treinamento resistido também com resistência elástica, que a gente usa as bandas elásticas, e até mesmo com peso corporal, que é a famosa calistenia. Mas claro que o incremento de peso, né, da musculação tradicional é o meio aí mais, digamos, adequado para a construção de massa muscular. Então você acredita que a combinação da musculação com o HIIT não vai prejudicar a massa magra da pessoa? Claro, dependendo do contexto, mas é possível manter ou até aumentar a massa magra combinando a musculação com o HIIT? Sim, exatamente isso. Posso dizer isso aqui, igual a gente comentou, são estudos que trouxeram essa perspectiva. Então é igual o João falou, né, pessoal? Também não é sair fazendo HIIT igual doido aí, achando que vai virar uma maromba da noite pro dia. Tem que analisar o contexto. Novamente citando o que o João falou, depende do contexto, por quê? Vai depender da sua estratégia nutricional, de como o seu treino está dividido. Então assim, vai depender muito do seu volume de musculação, o volume que você vai empregar aí no treinamento HIIT, mas sabendo fazer esse ajuste certinho, é possível sim ter esse aumento ou manutenção da massa muscular. E trazendo novamente para o contexto do fisiculturismo, já que geralmente é um mundo à parte, né? Os fisiculturistas se distanciam muito do público geral. Você acredita que pela estrutura do fisiculturista, pensando em peso, que é maior que normal, e até as articulações dos fisiculturistas que já sofrem muito estresse com o treinamento de força, treinamento dentro do salão de musculação, você acredita que exista alguma contraindicação para fisiculturistas em relação ao HIIT? Ou então se há alguma forma dele praticar o HIIT, pensando que o HIIT, pela sua intensidade, vai promover um elevado estresse articular, tem alguma forma dele praticar, diminuindo esse estresse nas articulações?
Outra pergunta de 1 milhão, né? Caraca, os caras vieram carregados para as perguntas hoje. FCCast, meu amigo. Conheço, não, acho que vai pra se molhar, né? Então, sim, com base na minha percepção, com os estudos que eu tenho conhecimento, dá pra gente montar estratégia sim pra fisiculturista, né? Realmente, o João pontuou bem aí. A questão do fisiculturista, obviamente a massa muscular dele é bem maior do que um indivíduo comum, né? Entre aspas, que é um praticante recreacional que a gente fala, né? De musculação. Então, consequentemente, seu peso também, sua massa corporal total, ela é maior. Então, isso demanda mais das suas estruturas. Então, uma estratégia que seria interessante para um fisiculturista que queira praticar um HIIT, possa incrementar no seu treino, já fazendo um link na pergunta do Lucas, questão de proteger articulações e tudo mais, e estratégias que a gente pode utilizar. Tem várias formas de a gente utilizar o HIIT. As pessoas têm aquela mania de achar que o HIIT é só a corrida, que envolva aí ou a corrida ou a bike. Tem várias formas de HIIT. O que vai caracterizar o HIIT, novamente falando, é a intensidade empregada, não a modalidade em si. Tem protocolo de HIIT aí que você faz só com peso corporal, não é a modalidade que vai definir se é um HIIT ou não. Então, para um caso de um fisiculturista, a gente pode pensar em uma corda naval, que é algo que não vai comprometer suas estruturas articulares, que vai envolver apenas membros superiores, que são movimentos mais livres. A gente pode pensar também em exercícios aí livres com peso corporal. Então, assim, a gente tem que pensar em atividades que vão ali elevar a frequência cardíaca daquele indivíduo acima daqueles 85% mencionados anteriormente, para então caracterizar ali um treinamento HIIT. Então, são diversas estratégias, estudos até que falam de HIIT em meio aquático. Não é comum a gente ver fisiculturista praticando atividades aquáticas, mas sim, trazendo possibilidades de modalidade que dá pra gente incluir. A natação seria uma, então se atividade no meio aquático, por exemplo, e vai fazer aquele aumento da frequência cardíaca, novamente, que caracterizaria ele um HIIT. Isso tudo são estratégias que a gente pode utilizar, que vai preservar a articulação, que não vai aumentar a sobrecarga, e também levando em consideração aí excesso de peso aí desse praticante. Bacana, Adriano. A gente falou até agora mais de questões da estética corporal, mas a gente sabe que os aeróbicos trazem grandes benefícios tanto para o sistema respiratório quanto para o sistema cardiovascular. Existe alguma superioridade do HIIT em relação ao aeróbico contínuo, esses benefícios para o sistema cardiorrespiratório? Bom, é uma pergunta interessante também, mas olha que louco. Outro dia tava pegando um estudo lá pra gente apresentar no mestrado e peguei um de revisão sistemática, né? Vou trazer aqui para um linguajar mais acessível, só para que vocês entendam, né? Dentro dos estudos, uma revisão sistemática seria aquele artigo ali com meta-análise que ele está no topo da pirâmide, é um artigo que tem maior confiabilidade. Então é um artigo que ele engloba ali todos os estudos relacionados àquele tema e faz meio que um resumo de todos, né? E mostra qual metodologia é mais adequada, proporciona mais resultados. Então, a grosso modo, bem grotesco mesmo, seria um resumo de outros estudos dentro daquele tema. E outro dia, eu achei um estudo que ele comparava em vários âmbitos, a questão de condicionamento, que lá eles tratam como VO2, melhora da frequência cardíaca máxima, melhora aí de sistema cardiovascular no todo, melhora também os sistemas aí respiratórios. Então são vários melhorias lá que eles apresentavam, até mesmo questão de depressão e tudo mais. Então foi um estudo bem completo e as pessoas têm aquilo, né? Ah, vou fazer HIIT porque é pesado, então eu vou queimar mais. As pessoas acham que o HIIT, ele, por ser maior intensidade, ele normalmente proporciona maior sudorese e as pessoas tendem a achar que o suor que está queimando gordura. Infelizmente isso ainda é algo muito presente. Aí as pessoas, o HIIT que faz emagrecer, o aeróbico. Tem gente até, nossa, pra não ser polêmico, tem profissionais aí que, pra não ser já cena, mas tem profissionais que pregam até, pelo amor de Deus, não me infarto não, que pregam até que o contínuo faz engordar. Olha que absurdo umas coisas dessas. O queixo? É de cair o queixo. Pô, fico grilado quando eu vejo os trem desses. Então, pessoal, voltando aqui pro nosso foco aqui. Então, esse estudo, ele mostrou que tanto o HIIT como o treinamento aeróbico, eles mostravam resultados bem similares. Tinha algum marcador ali que o HIIT se mostrava ligeiramente superior, em outros o aeróbico contínuo se mostrava ligeiramente superior, mas quando analisado ali, eles trazem uma análise geral, que a gente é conhecido aí no meio científico como meta-análise, a meta-análise apontou uma similaridade entre ambos os protocolos, ou seja, nenhum foi superior ao outro, seja para emagrecimento, seja para melhora da composição corporal. O HIIT foi ligeiramente superior na questão do condicionamento, por ele trabalhar em intensidade mais alta, ele foi o que proporcionou melhora mais expressiva no VO2 máximo, né, que a gente considera aí um dos marcadores para condicionamento físico. Mas assim, de forma geral, seja para emagrecimento, para condicionamento,
treinamento, se você faz bem feito uma ou outra modalidade, ambas vão te atender bem. Vai depender da sua estratégia, do momento que você está vivendo, da modalidade que você vai praticar e para saber onde você vai encaixar isso em que momento. E no fim das contas, a vantagem do HIIT é que ele oferece benefícios semelhantes e de forma que você consiga realizar a atividade em um espaço de tempo mais curto. Isso, resumidamente é bem isso mesmo, João. Adriano, no HIIT ele tem vários tipos de protocolo, correto? Tem protocolos que você consegue treinar em menos tempo, outros você vai gastar um pouco mais de tempo para treinar. Então, assim, tem diversas estratégias que a pessoa pode utilizar no seu treinamento. Existe algum protocolo que é melhor, que é superior ao outro? Bom, interessante outra pergunta. Vocês veio para quebrar minhas pernas hoje. Mas olha que interessante, né, Lucas? Dentro do HIIT a gente tem aí 4 divisões, subdivisões, né, se assim podemos dizer. E seria o treinamento HIIT longo, o HIIT curto, o RST, que seria Repeat Sprint Training, que seria estímulos repetidos intermitentes. Então seria tipo aqueles tiros que você vai, por exemplo, dou um tiro de 10 segundos, descanso 10, dou mais 10 e vou indo. É aquele mesmo tiro repetido várias vezes, com pequenos intervalos entre eles. E tem o SIT também, que é o Sprint Interval Training, como se fosse aqueles tiros que você dá uma determinada metragem, um determinado tempo, até atingir aquela intensidade, depois você descansa um intervalo mais longo. Então por isso que varia esse tempo de trabalho entre cada um. Mas dentro dos estudos, cada um deles apresenta algumas particularidades. O protocolo de treino ele tende a ser mais benéfico na questão da melhora do VO2, outro tende a ser mais benéfico na questão da melhora da composição corporal. Mas novamente, de uma forma sucinta e resumida, todos os protocolos eles vão proporcionar melhorias aí semelhantes. Um ou outro ele vai ser superior a determinado marcador. Por exemplo, se não me engano, o protocolo do CIT tem estudo que mostrou que ele foi ligeiramente superior ao HIIT longo na melhora do VO2. Então sim, são várias particularidades, mas de uma forma resumida e geral, todos esses protocolos eles apresentam aí resultados bem próximos. Vai muito da disponibilidade que a pessoa tiver e, se for um caso de um atleta, do período de preparação que ela tiver, a gente opta por um ou outro ali. Legal demais, Adriano. Já compartilhou com a gente bastante aí sobre os conhecimentos que você adquiriu através do estudo, mas agora a gente queria ir para uma parte mais pessoal mesmo, e tanto eu quanto o Lucas, quanto convidados anteriores, aprendemos bastante, não só a musculação, mas a atividade física em si e essa história de superação, de evolução pessoal, e a gente queria saber o que você traz de aprendizado hoje, que você aprendeu dentro desse cenário. Porra, João, até emocionado. Poxa, velho, é muita coisa que a gente tira disso, né? Se eu fosse falar de tudo aqui, a gente gravaria aqui um audiobook, não um podcast. Sinta-se à vontade, se precisar a gente adapta o nosso quadro. Quem tá ouvindo que lute, né? Tem a opção de reproduzir 2 vezes mais rápido, igual Mas enfim, João, vou tentar ser bem sucinto nisso. Principalmente com a entrada no mestrado, na graduação também aprendi muitas coisas. A questão da musculação como um divisor de águas, onde a gente teve a felicidade de pegar um professor muito bom, então, trazendo aqui o contexto do nosso assunto, do fisiculturismo. Então aprendi sim a manipular melhor a questão do variável de treinos dentro da musculação. Passei a ter mais apreço pelo fisiculturismo. Confesso que antes da graduação nem tinha conhecimento dessa modalidade e durante eu fui conhecendo um pouco mais. Hoje não conheço tão profundamente, mas tenho um certo conhecimento razoável. E antes também, cara, eu tinha muito preconceito com isso. Então a gente, infelizmente, na nossa área, a gente vê muito pessoal que por ter uma prática ele já começa a dar aulas de forma irregular, mas tem muito isso. Não respaldando essas pessoas que atuam ilegalmente, claro, de forma alguma, mas antes eu ignorava muito a questão de o pessoal falar, eu tenho a prática, então eu sei passar isso adiante. Então na minha cabeça no início isso não entrava, pra mim tipo assim, cara, você não sabe o princípio da fisiologia, o princípio da biomecânica, você só tá passando ali o que deu certo pra você, cara. Então assim, não é bem assim. Mas hoje eu tenho uma visão diferente em relação a isso. A prática realmente também conta. Por mais que a pessoa não tenha aquela toda base da teoria, não dá pra gente desconsiderar por completo também a prática que ela tem ali, o histórico que ela já tem. Então assim, isso foi mudando minha cabeça ao longo da graduação, trazendo para o nosso contexto do fisiculturismo, e realmente não dá para desconsiderar. Então assim, dentro do meio acadêmico também tem essa rixa. Há aqueles professores, aqueles acadêmicos que defendem que fisiculturismo na prática acaba que eles inventam muita metodologia, né? Criam, né, na verdade, e que depois vão vencer. Normalmente o que acontece é o quê? O pessoal do fisiculturismo vai e cria uma metodologia de treino e depois vem a ciência para
comprovar aquilo ou refutar. Depois que eu fui entender isso, que eu passei a ter uma visão diferente. Não dá pra gente considerar totalmente a prática daquele praticante, mas ainda assim defendo que a pessoa necessite também da base teórica. Acho que esse é um dos principais pontos que me engrandeceu, essa perspectiva minha, né, de não desconsiderar conhecimentos que não tenham sido do mesmo padrão, da mesma forma que eu adquiri. Então isso é um dos pontos. No mestrado, igual eu vim falando, também é outro ponto que me fez aprender muito, me mudou muito minha percepção em relação ao treinamento de modo geral. A gente consegue ver que há muito ainda a ser aprendido, cara. Eu entrei lá, parecia que eu estava saindo do ensino médio, saí totalmente perdido. Então assim, é algo que engrandece muito a gente e coloca a gente no lugar mesmo. Fala, pera aí, cara, você não é ninguém ainda não, senta aí e vai estudar. Acho que são as principais lições que eu tiro disso tudo, desde a graduação até o meu estado atual do mestrado. Eu acho que são os principais pontos aí. Claro que tem outros, mas para não fugir muito do tema também e não ficar extenso, acho que são esses os principais. Adriano, interessante essa última questão que você comentou, até para o pessoal que, digamos assim, que só tem a prática. Quando a gente começa a estudar sobre algum assunto, que a gente pega um certo nível de conhecimento, a gente tem a sensação de que a gente já sabe muito e a gente tem muito conhecimento sobre aquilo. Só porque, como você disse, quando a gente começa a aprofundar, é que a gente vê o quanto existe de conhecimento naquela área que a gente ainda não está ciente. Existe até um efeito para isso na psicologia que se chama efeito Dunning-Kruger, e até embasa por que tantos blogueiros, pessoas que às vezes têm um conhecimento muito superficial, falam com muita confiança sobre determinado tema e às vezes a gente vê um acadêmico falando meio com receio sobre aquele tema. Porque quem tem pouco conhecimento não tem noção do quanto mais existe por trás daquele assunto. E quanto mais a pessoa estuda, mais ela percebe o nível de ignorância que a gente tem perante o mundo. Então, quando a gente passa a estudar mais, a gente consegue ter noção de que a gente sempre tem muito a aprender e que a gente nunca deve parar de buscar conhecimento. Adriano, gostaria que você falasse para o pessoal sobre os seus planos futuros aí, para sua profissão, para o seu trabalho. Se você pretende competir no fisiculturismo. Carcaça já está em dia. Infelizmente não temos registros imagéticos aqui, mas para quem não conhece, Adriano é um multiatleta. Além do físico, corre, a gente já apresentou ele no início, você sabe do que a gente está falando. É aquele meme, como é que você faz tudo isso? Simples, faço mal feito. Brincadeiras à parte, que bom, esse cara também pega pesado. Quem me vê, vocês dão graças a Deus que não tem mais. Mas assim, meus planos, né, daqui em diante agora, meus planos futuros, tô pensando numa abertura de um espaço próprio também, um projeto aí a médio prazo, não sei quanto tempo vai levar isso. Tem uns outros projetos também, inclusive um projeto com vocês aqui, eu tô bem acompanhado, né, só os crânios. E também eu acho que um dos principais, né, finalizar o mestrado e começar nessa parte de lecionar aulas, que é algo que tem me encantado muito, que eu pretendo realmente seguir. E além de continuar aí dando minhas aulas aí, que é algo também que virou minha paixão. As aulas de personal. Isso, as aulas de personal e os projetos pessoais que envolvem então, esse empreendimento, esses projetos que a gente já está em desenvolvimento e esse âmbito do meio acadêmico mesmo. Quer divulgar para o pessoal o espaço? Quer deixar o suspense no ar? Vamos deixar um suspense no ar, que a gente tem que... Ainda não é hora de fazer mídia. Ainda não, tem que ver mesmo realmente se é isso que a gente vai fazer, mas no primeiro momento a gente deixa um suspense aí. Estamos caminhando aí para a reta final de mais um episódio do FCcast. E antes de entrar aqui na nossa brincadeira, aquela que você já sabe qual é, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Adriano, ao longo do episódio, você falou sobre a diferença entre o HIIT com 2 Is, que seria o High Intensity Interval Training, e o HIIT com apenas um I, que seria apenas High Intensity Training. Mas eu queria falar de um outro tipo de HIIT, cara, o HIIT musical. Você já ouviu os HIITs musicais do DJ Azeitona? Pô, esse aí eu tô por fora. Se puder dar uma prévia pra nós aí. Vou deixar pra você, telespectador. DJ Azeitona. Vambora, para de falar que tu é minha namorada. E agora sim, na reta final aqui, não sei se você conhece, mas dentro do nosso quadro do FCcast, temos uma dinâmica com os convidados, onde, já que o tema é fisiculturismo, sempre envolve o fisiculturismo, a gente usa aí o sobrenome de uma grande personalidade desse universo da maromba, Arnold Schwarzenegger, e pede para que nosso convidado soletre o sobrenome Schwarzenegger.
Schwarzenegger. Você poderia, por favor, soletrar? Se você quiser escrever, pode. Vou escrever aqui então, pessoal. Porra, velho, eu falei que ia escrever porque com minha áudio eu não ia ver. Quebrou minhas pernas. Era pra ter levado a pedra. Você vai escrever, mas já vai falar o que você escreveu. Caralho, assim, não Não faz quer não. compartilhar com o público, não? Que isso? Pesquisou Acho antes, que ele né? pesquisou, hein? Massachusetts, Ohio, caralho. Eu nunca Nossa, vi o só de nome. falar Massachusetts já... Eu nunca vi o nome ter tanta consoante, velho. Sei lá se é isso. Ok, Lucas, poderia dizer as letras que o Adriano registrou, por favor? S-C-H-W... que é isso? I-S-N-E-G-H-E-R. Schweinsteiger, é isso? Bom, novamente não revelaremos a forma correta para não atrapalhar futuros convidados. Fica a você que está aí ouvindo pesquisar se o nosso convidado acertou. Adriano, fala pro pessoal onde o pessoal consegue te encontrar, como que o pessoal consegue contato, quais trabalhos você oferece. O pessoal me encontra no Instagram, @Adriano Verame, V-E-R-A-M-E, né? Que é um nome descendente de francês aí. Inclusive, meu primo é zagueiro do Real Madrid, né? O Varane. Rafael Varane, conhece? Não. Porra. Foi mal aí. Nesse perfil do Instagram, no Facebook também, Adriano Silva, mas dê preferência para o Insta, porque o Face tá um pouco em desuso. Mas tem aquelas fotos bonitas, antigas? Porra, velho. Aí que eu recomendo fortemente aí pro Insta. O Instagram é mais recente. Vocês não vão gostar de ver o meu passado. Eu não tô gostando aí do presente. Porra, não vale isso não. E também tem um e-mail, adrianovereme@gmail.com. O e-mail ele é trocado mesmo. Então, muito obrigado a você que ouviu até aqui. Estamos encerrando mais um FCcast. Eu sou o João Pedro Tiradentes. Eu sou o Lucas Cardoso. E eu sou Adriano Verame. Valeu! Valeu, até a próxima. Valeu, valeu.